Nós estamos, nesse mês, lançando um tema para o mês todo. E o tema que nós vamos estar desenvolvendo nesse mês é multiplicando a presença. Multiplicando a presença de Deus. E aí sim, uma declaração. Eu faço parte. Então vamos repetir comigo. Multiplicando a presença. Com mais fé. Multiplicando a presença. Mais forte. Multiplicando a presença de Deus. E eu faço parte. Nós temos como tema, desde o início do ano, é multiplicando o reino. Multiplicar o reino é você trazer a manifestação dele. Dá uma baixadinha no meu retorno que está pouquinho, tá? É a manifestação do reino, é a presença do reino. E nós somos chamados para estarmos multiplicando. E nós temos dado ênfase na questão da nossa identidade, que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e nós recebemos dele uma bênção. Nós somos férteis, nós multiplicamos e nós dominamos. E nós estamos multiplicando naturalmente. Consciente ou inconsciente, nós estamos multiplicando o que nós temos. E o que nós recebemos ao abrirmos o nosso coração e reconhecermos que somos pecadores e ao contemplarmos o Calvário, nós recebemos Jesus em nós. Então nós temos que multiplicar isso. E o tema que nós queremos falar então é multiplicando a presença. Eu faço parte desta multiplicação. Então nós temos como base do texto, está em Êxodo 33. Todo esse relato do Êxodo 33 é quando Deus vem e fala com o povo de Israel e com Moisés. Fala, olha, eu não vou com vocês. Porque se eu for com vocês, eu vou destruí-los, porque vocês são um povo obstinado. Na verdade, Deus estava assim, triste com eles. E Deus falou, olha, se eu for, não vai dar jeito. Porque vocês estão com o coração endurecido. Aí vem Moisés e intercede e clama, olha Senhor, mas que vão pensar de nós, do povo? O Senhor prometeu que estaria comigo. E ele começa a desenvolver um diálogo com Deus. E aí então no verso 14, 33, 14, vão para a terra. 14, volta. No verso 12 primeiro, por favor. Moisés disse ao Senhor, tu me ordenaste, conduze esse povo, mas não permites que saber quem enviará comigo. Disseste, eu conheço pelo teu nome, e tenho te agradado de vocês. Verso 13, e se te agradas de mim, revela-me os teus caminhos, para que eu te conheça e continue sendo agradável a ti. Então Moisés começa a dialogar, porque ali nos versículos anteriores ele fala assim, olha, não vou com vocês. Mas ele diz assim, ó, lembra-te que esta nação é teu povo. Então Moisés está intercedendo pelo povo obstinado, pelo povo endurecido. E ele diz então, no verso 15 agora, então Moisés declarou, se não fores conosco, não nos faça sair daqui. Numa outra versão diz, se a tua presença não for conosco, não faça subir daqui. Este tem que ser o nosso sentimento como filhos. Que nós tenhamos sim esse clamor no mais profundo do nosso ser. Se Deus não estiver comigo, eu não vou. Se o Senhor não estiver ao meu lado, me guiando, me dirigindo para fazer este ou aquele negócio, ou para estar tomando esta ou aquela decisão, se o Senhor não for comigo, então Senhor, não vamos, eu não vou. Então esta dependência é muito importante para nós. E a presença de Deus é a base para nós desfrutarmos do sobrenatural. A presença de Deus é que nos traz vida e vida com abundância.
A presença de Deus, ela tem que ser realmente cultivada na nossa vida. Mas infelizmente, muitas vezes nós marcamos um encontro com a presença de Deus aos domingos. Eu vou me encontrar com Deus na Santa Ceia. Tem pessoas que marcam um encontro com a presença uma vez por mês. Mas Deus está nos chamando para intensificar o nosso relacionamento, a nossa intimidade com Ele. Para quê? Para que tenhamos então esta plenitude tão falada e tão desejada. A presença de Deus, ela tem que ser algo real na nossa vida, na segunda, na terça, na quarta e em todos os dias da nossa vida. Pois nós temos também segurança na palavra de Deus de que Jesus, através do Espírito Santo, veio fazer morada em nós. E todos nós ouvimos aqui, a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos. Então nós recebemos e Ele habita em nossos corações. Mas a nossa oração tem que ser a mesma de João Batista. Convém que ele cresça, que a presença de Deus seja intensificada na nossa vida, que a presença de Deus seja realmente cada dia mais crescente e que nós possamos sim estar diminuindo a nossa vida, o nosso ego, nossa vontade e deixando que a vontade de Deus se manifeste. E a vontade de Deus, ela é manifesta no quê? Na presença dEle. E se tratando como igreja também. Nós na semana passada, e depois vamos avançar, nós estamos nesta fase de transição. Nós estamos nessa fase de expansão. Nós estamos nesta fase de multiplicação. E nós cremos, temos promessa, temos certeza de que essa multiplicação vai acontecer. Mas uma das multiplicações que nós não podemos abrir mão, além da estrutura linda que Deus está nos dando, o projeto maravilhoso que Deus está nos despertando, se não tiver a presença de Deus, nada vai adiantar. Nada vai adiantar essa amplitude, nada vai adiantar o conforto que vamos ter aqui, a beleza que nós vamos desenvolver aqui. Então nós temos que ter consciência de que Deus prometia e prometeu para aquele povo uma terra que mana leite e mel. E Ele falou, olha, vocês vão tomar posse, mas eu não vou. Só que o nosso clamor como igreja, nós possamos ter esse clamor, não Deus, se for para ter toda esta amplitude, toda esta beleza, todo esse conforto, se o Senhor não estiver aqui, de nada vai adiantar. Porque se Deus não estiver aqui, nós seremos um clube, nós seremos uma comunidade de reuniões de pessoas, mas aonde a presença de Deus está, então o sobrenatural vai estar. Mas esta presença não está baseado em tijolos, em ambiente, ela começa dentro de nós. E esta presença dentro de você depende de você. Muitas vezes nós achamos que a presença de Deus depende do pastor, do louvor, nós dependemos da liderança para que a presença de Deus se manifeste. Isto pode sim ocorrer, dependendo da reunião que você está, mas a presença de Deus não depende do outro, depende de mim. E essa presença é lá na sua casa, é lá você fechar a porta do seu quarto e ter, sabe, aquele secreto com Deus. E meu amado, para que tenhamos sim esse sobrenatural, para que tenhamos uma vida abundante, para que a igreja atinja o objetivo, nós precisamos ser pessoas que desfrutam da presença. E essa presença é responsabilidade sua. Não adianta você desculpar, não, eu não vou, eu não busco por causa disso. Nós temos que ter realmente a disposição. Nós precisamos ter sede. Clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e profundas que você não sabe. Aquilo que o olho nunca viu, aquilo que o seu ouvido jamais ouviu, aquilo que você jamais imaginou no seu coração. São as coisas que eu tenho preparado para aqueles que me amam. O próprio Deus está falando para mim e para você.
O próprio Deus está mostrando para mim e para você que existe um outro nível maior, existe uma vida muito mais profunda do que nós temos vivido. O próprio Deus está dizendo: olha, vocês não podem se acomodar. Vocês precisam movimentar, vocês precisam deixar para trás, esquecendo das coisas que para trás ficam, eu prossigo. Lá em Oséias 6 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, meu amado, esta presença, na verdade, o tema é forte, para mim uma frase forte: a presença de Deus é o maior tesouro para a igreja que sou eu. A presença de Deus é o maior tesouro que você tem que ter na sua vida. E meu amado, a Bíblia diz, declara, e eu vou fazer a perguntinha básica: quem vive em você? Quem vive em você? Com mais fé, quem vive em você? Quem vive em você? E quem é esse Jesus? Quem é Ele? Ele é simplesmente o único caminho. Ele é simplesmente a única verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Ele é a única vida. E Ele declara, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então é esse Jesus que habita em mim. É esse Jesus que reina em mim. E eu preciso, como falei no início, orar como João Batista, que Ele cresça e que eu diminua. Que eu possa lembrar de que quando eu aceitei Jesus e eu fui batizado, eu fui com Ele sepultado. Em outras palavras, a morte de Jesus se tornou a minha morte. Mas eu não fiquei morto, eu ressuscitei com Ele. Então eu tenho Ele em mim. Ele vive em mim. E eu preciso então permitir que esse conhecimento, esta revelação, esta compreensão desta verdade comece a ser prática diária. Mas nós vivemos baseado no quê? Nas nossas experiências, nas nossas decepções, nas nossas tradições, nos nossos enganos e mentiras dentro de nós. E nós, muitas vezes, rejeitamos a própria verdade. É interessante que tem pessoas que choram e dizem: ninguém me ama. Está vendo? Ninguém gosta de mim. E aquela autopiedade. E se esquece. A voz que está dentro de você se tornou mais forte. O seu sentimento, as suas emoções se tornaram tão fortes que você quer contradizer o próprio Deus, que diz: com amor eterno te amei. Com amorável benignidade eu te atraí. Você ouve esta voz que está dentro de você, baseado nas suas experiências, que na verdade a ciência chama de subconsciente. Que a Bíblia fala do nosso eu interior, que fala daquilo que está dentro de nós. E nós precisamos sim intensificar a presença de Deus. E nós precisamos sim trazer realmente o confronto para os nossos pensamentos. Por que você pensa o que pensa? Por que você faz o que faz? Por que você reage do jeito que reage? Por que você fala o que fala? E eu me incluo, tá? Então, por que eu falo o que eu falo? Por que eu penso o que penso? Por que eu sinto o que sinto? E nós vivemos, então, neste grande desafio
de valorizar a presença desse Jesus que está em nós. Mas muitas vezes nós valorizamos as nossas experiências, as nossas decepções, as nossas frustrações, mais do que a presença. Mais do que a verdade. E esse Jesus que você declarou que vive em você, Mateus 28, eu não me canso de falar, porque mexe comigo. Quando ele ressuscitou, ele declarou: todo poder foi-me dado nos céus e na terra. Então é esse Jesus que vive em mim. Ah, Carlos, mas eu estou deprimido. Ah, eu fui humilhado. Ah, tá vendo? O meu amigo pegou o meu lugar lá na empresa. Tá vendo? Eu fui rejeitado pelo pai, pela mãe. Ah, eu não tenho lar. Tá bom. As coisas velhas, a vida velha já passou. Mas, Carlos, por que então que a gente não consegue? Porque a gente vive esse conflito que o apóstolo Paulo falou em Romanos 7. Aquilo que eu quero fazer, não faço. Mas aquilo que eu não quero fazer, isto eu faço. Então esta luta é real na nossa vida. Mas quanto mais eu valorizo a presença de Deus, mais forte eu fico. Mais recursos eu vou estar desenvolvendo para diminuir esta voz, para ressignificar, as palavras chiques, né? Estou aprendendo a falar chique. Ressignificar estas lembranças, estas experiências, estas frustrações. E a Bíblia diz que isto é o quê? Não vos conformeis com este mundo, com esta realidade que está dentro de você, que faz de você um fracassado, um derrotado, uma pessoa deprimida, sem razão para viver. Você tem que confrontar isto com a presença dEle. E que é esse Jesus que vive em você. E você tem que, pregar, profetizar, declarar esta verdade para essa voz interior, para este mundo interior, para esta pessoa que está dominando você. E você precisa declarar: não mais eu, quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Eu pergunto: morto sente dor? Sim ou não? Eu já contei essa experiência. Essa cena está tão viva na minha mente. De uma adolescente quando perdeu o pai. Ela batia no rosto do pai. Por que você fez isso comigo? Chorando. Que dor aquela adolescente estava sentindo. Mas o pai já não estava mais ali. Nós precisamos começar a ver esses sentimentos, essas raízes, esses pecados como sepultados em Cristo. E você falar: não, eu já estou morto. E quando alguém te ofender, você respira fundo. Esta ofensa não foi para mim, foi para o meu advogado. A Bíblia diz isso. Filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Quem vive em você? Jesus. Então Ele é o Senhor que tem todo o poder nos céus e na terra. Ele é o Senhor que nos sustenta, que nos consola, que nos perdoa, que nos deu vida. E Ele é aquele que nos defende. Quem intentará acusações contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica.
Então, amados, nós precisamos intensificar esta presença. Nós precisamos realmente intensificar, porque a presença de Deus traz transformação. A presença de Deus traz renovação. A presença de Deus traz a convicção de pecado. Isaías, lá em Isaías 6, do 1 ao 8, você conhece essa passagem. Isaías contemplou a presença de Deus. A presença de Deus trouxe para ele o quê? O sentimento que ele tinha, a realidade dele. Eu sou homem de lábios impuros. Quando eu e você começamos a valorizar a presença de Deus, nos leva a se submeter à graça. Nos leva a nos entregar e falar: Senhor, miserável homem que sou. Senhor, eu preciso da Tua presença. É você estar olhando para você e dizendo: Senhor, sem Ti eu nada sou. E então, você sabe a passagem de Isaías, Deus não ficou indiferente à humildade, ao reconhecimento, ao quebrantamento de Isaías. E ele traz, o anjo vem com uma tenaz, uma brasa do altar e purifica. E aí então ele é chamado. A presença de Deus, então ela se manifesta trazendo transformação no nosso interior, trazendo convicção de pecado, movendo-nos para o arrependimento, nos dando uma nova vida, perdoando os nossos pecados e nos dando um chamado. Porque o mesmo, lá em Mateus 28, quando eu falo todo o poder foi me dado nos céus e na terra, ele fala: ide portanto. Aqui para Isaías, ele vem, restaura a vida, a presença de Deus, restaura o coração de Isaías. Ele fala: olha, vai e prega a esse povo. Nós também somos chamados para viver o Evangelho. Nós temos a responsabilidade de contemplar a presença do Senhor. Então a presença traz transformação. A presença também na nossa vida e na vida da igreja gera unidade. Jesus, ele pregou em João 17 sobre a importância de sermos um. E agora, como igreja, a presença de Deus tem que trazer transformação em nossos corações. A presença de Deus tem que trazer unidade, para que sejais um, para que o mundo creia. A unidade está na presença de Deus. E é interessante porque a palavra de Deus fala lá em Coríntios que o corpo são vários membros. O olho não pode dizer para o pé, ou a mão não pode falar para o braço: eu não preciso de ti. Nós somos membros, e a unidade da igreja tem que haver uma só visão, uma só linguagem, um só propósito. Nós como igreja precisamos disso. Nós como pessoas, como filhos, nós precisamos ter a unidade com o Pai, porque lá em João 16 fala que aqueles que obedecem os meus mandamentos, eu e o Pai viremos e faremos nele morada. Eu preciso desenvolver a minha unidade, eu preciso desenvolver essa unidade entre eu, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta unidade com Deus vem com dedicação de tempo. Então a presença de Deus gera unidade. João 17, 21. E a unidade, ela faz o quê? Ela destrói o ego. Não, porque eu sou, é a minha opinião, porque eu sei, a minha verdade, é o que eu defendo, é o que eu acho, eu tenho que ser. A unidade destrói o nosso egoísmo, a nossa vaidade. Eu sou apenas o máximo. As nossas competições. Quando há unidade, um respeita o outro. E nós temos o outro em honra. Nós honramos, reconhecemos o que o outro faz.
Nós incentivamos e nós vamos desenvolver o quê? O encorajamento. Você vai reconhecer. Faça essa experiência. Quando você estiver, eu faço isso muito naturalmente. Quando eu estou em algum lugar, num restaurante, ou num shopping, ou em algum lugar, e eu vejo alguém fazendo a limpeza, eu chego para aquela pessoa e falo, olha, muito obrigado pelo seu serviço. Ela leva um susto. Muito obrigado, porque o seu serviço, se você não tivesse aqui, você já imaginou como estaria? Então, muito obrigado. A pessoa leva o maior susto. Esses dias, nessa semana, eu cheguei e reconheci, lá estava uma moça no mercado, estava eu e a Vera, ela estava lá empacotando para nós. Eu falei, muito obrigado pela sua gentileza. Porque a gente entra na filas especiais, né? Dá licença, né? Dá licença, tem que usar carteirinha, né? Na fila especial tem quem empacota. E eu cheguei para a pessoa e falei, muito obrigado pela sua ajuda. A senhora falou, ai, você é diferente, porque acabei de receber uma uma pessoa de mal com a vida passou antes de você. Você pode reconhecer. Quando nós valorizamos a presença, nós abrimos a boca e abençoamos. Então que tenhamos isso na igreja. Você já agradeceu o diácono que orienta você para isso? Eu não, dá licença, eu não vou parar aqui não, porque você sabe com quem está falando. Que pena que você está nesse nível. Mas será que você já agradeceu os professores que cuidam dos seus filhos na hora do culto? Você já agradeceu aquele menino que está lá cuidando do som? Não precisa também, calma, mas não perca oportunidade de ter o outro em honra. Isto gera unidade. Então a unidade tem que tirar o individualismo, o isolamento. Nós somos um corpo. O nariz não pode viver sozinho. Não importa quem você é no corpo, tenha outro em honra. Eu falo sempre que eu sou o pelinho do nariz. Carlos, pelinho do nariz se você não tivesse esse pelinho, que tem nome aí chique, científico, que eu nem sei qual é. Esse pelinho do nariz, ele te protege. Ele impede de entrar pureza. Então não queira ser o cabeça. Seja esse pelinho dos olhos, cílios, né? Sei lá o quê. Meu amado, todos nós que estamos aqui fazemos parte do corpo. A unidade fortalece a igreja na adoração, na oração, na comunhão. A unidade que você possa não ser defensor do seu projeto, da sua vontade, da sua opinião, que você possa se tornar como Jesus. O Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir. Que você possa pegar todo esse talento, toda esta habilidade, todos esses dons que você tem. E tem gente que tem muitos dons, tem 10, tem 5, né? Multiplique. Mas se você pegar os seus 5 talentos, todas essas coisas boas que você tem, e você olhar para si e se achar mais que o outro, você está enterrando o seu talento. E o Senhor te pedirá prova. Então, que nós possamos intensificar. Outra coisa que a presença produz em nós, frutificação. Deus, quando Ele está presente, nós nos tornamos um com Ele. E nós geramos frutos. O Espírito Santo se torna um conosco, porque a Bíblia assim o diz. E Ele gera em nós o quê? O amor, paz, alegria. Então, para que haja fruto, tem que haver fecundação. Para você que é pai, que é mãe, você teve que
ter intimidade com o seu marido, com a sua esposa, lá, e vocês geraram. E iniciou-se esta frutificação, você se tornou fértil. E esta criança foi gerada no ventre da mãe, e você se deu totalmente, você como mãe passou e gerou, você frutificou. Para frutificarmos no reino, nós temos que ter intimidade. Sem intimidade, não gera vida. Mas intimidade gera vida espirituais. Nós podemos sim. A presença então. João 15, 4, do 5 e diante lá. Sem mim, vocês não podem fazer nada. No reino não tem jeito. Não se firme, não coloque o seu coração no seu dom. Se o Senhor tem te acrescentado riqueza, não coloque nela o seu coração. Se o Senhor tem te acrescentado dons, talentos, e tem, todos nós temos talento. Não coloque no seu talento, nos seus dons, o seu coração. Seja grato, seja sempre grato. Fala, Deus, obrigado porque o Senhor me deu esses talentos. Mas tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Tudo que eu faço é para a Tua glória. E ai daquele, ai de mim, se tocar na glória de Deus, porque tem uma palavra muito firme: a minha glória não darei a nenhum outro. Cuidado com o orgulho, porque o orgulho precede a queda. Então, para você gerar fruto, tem que intensificar. O reino de Deus, então, ele é composto do quê? Da presença de Deus. O reino de Deus, ele é manifesto pela permanência. Se nós permanecermos nele, se nós cultivarmos isso, e a presença de Deus, quando nós permanecemos nele, naturalmente vamos dar frutos. Quando eu falo que este salão se tornará pequeno, é porque eu creio, e a minha oração, e eu tenho feito esta oração: Deus, se tudo isto aqui, o Senhor não estiver aqui, vai ser um caos. Nós vamos estar até felizes. Ai, que bonito que está. Vai ficar lindo, não vai ficar bonito, vai ficar lindo. Porque a presença de Deus, nós queremos que ela tenha liberdade aqui. Que as pessoas ao chegarem aqui, não possam ver não o telão, mas que ao você dar a mão para o visitante, eles possam sentir o transbordo do amor que está em você. E quando ela olhar para o telão, ai que lindo! Mas ela vai lembrar não do telão, mas da sua acolhida, do seu amor, do seu cuidado. É essa marca que nós sonhamos como igreja. Que a presença dele aqui nos traga. Nós precisamos disso. Eu preciso, irmãos. Vocês têm me ouvido falar. Eu quero muito mais de Deus. Eu preciso de mais de Deus. Eu ainda estou no processo. Tenho 48 anos de fé, mas o que eu sei ainda é tão pouco. E às vezes eu estou chorando na presença dele. Eu falo, Deus, o Senhor tem feito tanto por mim. O Senhor tem sido tão maravilhoso na minha vida. E eu tenho tão pouco para te oferecer. Eu tenho tão pouco para dar, mas o que eu tenho, eu te dou. Eis-me aqui. A presença de Deus, ela tem que ser uma constante na nossa vida. Agora, esta presença, ela não invade, não vai romper portas. A presença de Deus depende da sua responsabilidade, da minha responsabilidade de cultivar esta presença. Eis que estou à porta e bato. Quem ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Presença, ela não invade. Deus jamais irá invadir a sua vida. Ele sempre chegará com amor, compaixão, misericórdia. Mas a responsabilidade de abrir a porta é minha. É minha. O meu coração só tem uma maçaneta, é do lado de dentro.
Ninguém e nem Deus invade. Então que nós possamos realmente desenvolver esta presença. E eu quero destacar rapidinho marcas da presença de Deus em uma igreja. Amor fervoroso. Quando a presença de Deus é intensificada, haverá amor. Integridade de caráter. Onde a presença de Deus se manifesta, nós seremos impulsionados a sermos íntegros. A presença de Deus gera unidade, já falei. A presença de Deus gera santidade prática, não legalismo, não costume, não estilo de... Não, gera santidade de coração. Sede santo porque é santo o vosso Pai. A presença de Deus na igreja gera alegria, adoração contagiante. A presença de Deus na igreja leva à disposição de serviço. É você servir o outro. A presença de Deus gera generosidade. Quem tem a presença de Deus, ele sempre está em harmonia na sua vida financeira. Ele está sempre em harmonia com os seus dons e talentos. E ele vai sim administrar finanças, vai administrar os seus dons e talentos, ele vai ser generoso em dar o que tem. Sempre transbordando na vida do outro. Seja amor, seja estender as mãos, seja você investir financeiramente. A generosidade é você estar disponível e a compreensão que tudo vem dele e tudo é para ele. Na presença de Deus há poder de transformação, de salvação, de libertação. E a presença traz multiplicação. Queridos, nós estamos nessa fase. Nós estamos nesse momento, como aqui, como central, como arena, de ampliarmos. Na semana passada, e nós vamos mostrar para vocês a parte física. E eu comentava com alguns, é bem mais fácil. A parte material, para mim, é a coisa mais fácil que tem. Chegar aqui e fazer... Mas tem uma coisa que eu não posso fazer. Loucuras, eu faço na boa, pode ter certeza. Mas só isso, nós estamos falando do reino. Nós estamos falando da igreja. Nós estamos falando da igreja, que sou eu, que é cada um de nós. Tinta, tijolo, luz, é fácil de conseguir. Fácil. Agora, esta presença exige humildade, quebrantamento, sinceridade, disposição e responsabilidade. Cuidado, porque a presença tem sido saqueada com distrações. Nós somos seduzidos pelas redes sociais. Nós estamos gastando mais tempo nas redes sociais. E infelizmente, não para expandir o reino, mas para saber a novidade. Para curtir o quê? Eu tenho o meu estilo, tá? Você tem o seu. Mas cuidado, distrações. Ah não, eu estou só para distrair. Não precisa nem falar. Você não precisa falar. Ah, estou distraindo. Você já está distraído. Mas cuidado que a distração não te leve a curtir tanto a distração que você perca a presença. Carlos, posso distrair? Lógico. Agora, é bom selecionar as suas distrações para que você não perca a presença. Porque tem gente distraindo em coisas erradas. Tem gente tendo
curtindo certas coisas que não têm presença. Amados, a presença é o melhor tesouro para mim e para você. E que nós queremos, sim, nesse mês aqui, estar falando muito sobre isso. Que nesta manhã você possa dizer: Senhor, eu quero mais da Tua presença. Eu quero mais de Ti. Porque quanto mais eu tiver a presença dEle, mais perto, transformado, liberto, transbordante do fruto eu vou ser. Cuidado, a boca fala do que o coração está cheio. Cuidado com as suas atitudes. Cuidado com as suas palavras. Cuidado com os seus comportamentos e as suas reações. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. Que esta presença começa com oração, com meditação na palavra, com jejum, com busca e intimidade. Que nesse mês, nós vamos lançar no final desse mês 40 dias de jejum, de direcionamento. Estamos planejando algo específico. E nós vamos estar focando para que quando Deus nos trouxer na nossa festa de oficialização da beleza que nós vamos ter aqui, mas a principal beleza seja a presença dEle na minha vida. Que a presença dEle seja real e maravilhosa em quem? É em mim. Então que eu quero nesse momento que você feche seus olhos. Eu sei, querido, que nós estamos bem pela graça, pela misericórdia. Nós não somos salvos pelas obras. É verdade. Nós somos salvos pela graça. Também é verdade. Nós somos salvos pela fé. Também é verdade. Mas a fé sem obra, ela é frágil, é limitada. A graça, permaneceremos na graça para que o pecado abunde? De jeito nenhum. Nós somos chamados para assumir a responsabilidade da nossa vida espiritual, emocional, física, financeira, familiar. Mas Jesus disse assim: olha, sem mim nada podeis fazer. Então vamos nos lançar nesta presença. Vamos intensificar esta intimidade. Que você possa encher o seu coração, sem nenhum legalismo, sem nenhuma religiosidade. Não. Mas intimidade. Intimidade ao ponto de você entender de que você tem a presença dEle desde o momento que você acorda até o momento que você volta para a cama. Em todas as 24 horas, Ele está com você. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Mas que possamos ter esta presença mais intensificada na intimidade. Que Jesus não seja um amigo de vez em quando, mas que Ele seja um amigo presente. Então é momento de você olhar para você e falar: Senhor, eu quero ser curado, eu quero intensificar, eu quero que o Senhor me leve mais perto de Ti. Comece a sentir a presença dEle. Que nós possamos ouvir a voz dEle. E Moisés era tão íntimo de Deus, que Deus mudou de atitude e mostrou
a glória dele para Moisés de uma maneira diferente, não face a face. Mas Deus se revela a Moisés. Que você nesta manhã possa dizer: Senhor, eu quero mais de ti. Pai querido, eu reconheço, Senhor amado, de que esta verdade, ela é tão desafiadora, que a tua presença, Senhor amado, eu quero intensificar ainda mais. Sou grato por tudo que o Senhor tem me dado. A tua misericórdia é a razão de eu não ser consumido. A tua graça e a tua fidelidade se renova a cada manhã. Mas o Senhor está nos chamando, Senhor amado, para um outro nível. O Senhor está nos chamando para expandir o teu reino nesta geração. O Senhor está nos chamando realmente para ampliarmos o espaço da nossa tenda. Então, Espírito Santo, eu me lanço em teus braços. Eu me lanço em tua presença e te peço, Pai, esteja nos guiando a essa intimidade. Ó Deus, continua revelando a tua presença a cada um dos teus filhinhos. Aqueles que estão precisando de mais de ti, que eles possam receber esta revelação, esta compreensão, que o Senhor possa nos despertar, Senhor, quando acordarmos de madrugada, que a gente possa lembrar, não de ligar o celular, mas de lembrar de que o Senhor está nos chamando para mais perto. Ó Espírito Santo, eu oro também pela tua igreja. Eu sei, ó Deus, que o Senhor tem nos dado esta grande oportunidade de expandirmos. Ó Deus, não é espaço físico, é mais pessoas te conhecendo, é mais pessoas sendo salvas, é mais pessoas tendo a tua presença como base e essência de vida. Então, Espírito Santo, nos dá, Senhor, realmente clareza, discernimento, sabedoria para ampliarmos. Primeiramente em nossos corações, depois ampliarmos, ó Deus, a tua presença na igreja. E depois sim, ó Deus, ampliarmos o espaço. Acrescenta-nos graça. Ó Deus, venha a nós o teu reino. Multiplica em nós, Senhor, a tua presença. E venha a nós a tua vontade. E ó Deus, manifesta a tua vontade. Manifesta, Senhor amado, o transbordo, a vida abundante que o Senhor tem para nós. Aleluia. Em nome de Jesus oramos. Ore assim comigo, por favor. Senhor Jesus, a minha vida é tua. Eu te agradeço, porque eu já entendo que o Senhor vive em mim. Me ensina, Senhor, a intensificar a tua presença. Eu quero, Senhor, melhorar a minha intimidade contigo. Capacita-me, Senhor. Enche-me da tua presença. Vem, Espírito Santo, e me assiste em minhas fraquezas e me faz mais que vencedor. Em nome de Jesus. Amém. Te amo.